falamos da simetria, né? Simetria, portanto, vai ser aquela distribuição onde o gráfico vai dar o que a gente chamou de curva gaussiana, que é essa aqui. E nós falamos que, neste caso específico de simetria, a média é igual a moda, que é igual à mediana. Tá? Existe uma discussão a respeito desse gráfico aqui, tá? O tipo de cauda dele e tal, mas isso aqui não cai em prova. Agora, nós vamos estudar as assimetrias. Tá? Ou seja, o que existe como tendência quando o gráfico está mais extenso, está mais propenso a ficar para um lado ou para o outro. Nós usamos a cauda maior para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, neste gráfico aí, existe uma assimetria chamada assimetria negativa. Professor, eu vou ficar com dúvida em relação a esse termo, quando a assimetria é positiva e quando ela é negativa. Por que que quando ela está mais larga, lá, a curva mais gordinha para a esquerda, ela é chamada negativa? A gente usa como referência o próprio plano cartesiano lá, o eixo XY, tá? Então, no plano cartesiano, por exemplo, para o eixo X aqui, é positivo para o lado direito e negativo para o lado esquerdo, a partir da origem aqui, ó, tá certo? Então, se ela estiver maior um pouco para este lado aqui, ó, por exemplo, eu exagerei um pouco, mas se ela estiver maior um pouco para cá, ela possui uma assimetria chamada assimetria negativa, tá bom? Assimetria negativa ou à esquerda. A esquerda já é bem ilustrativo, né? Então, negativa porque ela está maior para o lado negativo do meu plano cartesiano. Tá, isso daí tem consequências? Tem, nós vamos discutir. Então, devido a esse fato, se for uma distribuição de notas, que foi o exemplo que eu usei aqui, tá, aqui anteriormente, tá? Que eu estou usando como exemplo notas. Então, o que que isso significaria? Se eu tenho notas entre 4, 5, 6, 7, 8 e alunos ali próximo de uma nota 9. A assimetria à esquerda, então, ela puxa a média dos alunos para o lado esquerdo, tá certo? Ela puxa a média mais próximo do lado esquerdo, ou seja, a média dos alunos está um pouco menor, tá certo? Está menor. Vamos lá. Qual é a relação entre média, moda e mediana nesta assimetria para a esquerda, ou assimetria negativa? Quem é maior, quem é menor do que o quê nessa relação? Mesmo que eu não tenha números para avaliar, de uma forma genérica. O maior valor para a assimetria à esquerda sempre será a moda. Tá? Quem vai ser o valor intermediário lá? O valor intermediário vai ser a mediana. E quem é o menor valor na distribuição assimétrica negativa ou à esquerda? O menor valor é a média. Então, a ordem de grandeza é justamente essa. Ó. A média é menor. Pode ser até igual, mas normalmente é menor. Vou colocar aqui menor ou igual a mediana. Mediana a gente vai escrever assim, ó, MD. Tá? Que é menor, pode ser igual, mas normalmente se é assimétrica não vai ser igual. Tá? Mas na linguagem eles usam sim menor igual, tá? Do que a moda. Moda a gente vai usar a simbologia MO, tá bom? Então o maior valor de todos na assimetria à esquerda ou assimetria negativa, o maior valor é a moda, seguido da mediana, e o menor de todos é a média, beleza? Eu vou inverter esse raciocínio se eu tiver uma assimetria direita ou assimetria positiva, tá bom? Então, esse raciocínio será invertido se eu tiver uma cauda maior, ou seja, se ela for mais gordinha, mais extensa lá para o lado direito ou para o lado positivo. Vai ser isso daqui, ó. Tá? Então, vamos trabalhar como exemplo de notas mesmo. E aí eu teria, se eu tivesse um gráfico desse tipo, um gráfico assimétrico à direita, ou com assimetria positiva. O que que isso significa? Que a média dos alunos, então, está mais tendenciosa para valores positivos, para valores maiores. Tá? Está mais próximo lá dos maior do que 7,
É maior do que 7 um pouco. Vai ser entre 7 e 8, não chega a 9, porque em 9 já começa a decair. Tá? Então, é maior do que 7. São notas maiores. Qual é a relação entre a ordem de grandeza aí, a relação entre maior, menor ou igual, entre média, moda e mediana? Neste caso, o maior valor de todos é a média. Tá? A média é o maior valor. Quem é a mediana? Intermediária. E quem é o menor valor de todos aí? É a moda. Tá bom? Então, a ordem seria moda, agora é menor. Tá? Mediana é um valor intermediário. E a média é o maior valor. Tá? Isso é associado a uma assimetria à direita, ou uma assimetria dita positiva. Essa imagem que eu vou colocar agora, ela traduz bem. Se você tiver que imprimir algo para deixar colado lá em algum ponto do seu estudo para revisar, ou destacar algo disso, eu acho que esse próximo slide aqui seria o ideal para resumir tudo que a gente acabou de falar. E essas questões, elas são gráficas, tá? Elas são questões que envolvem interpretações, não tem tanto cálculo. Então, olha aí o que nós temos. Para uma assimetria, a azul. A azul é a direita, ou seja, a azul é a positiva. A vermelha é a negativa, ou a esquerda. Qual é a relação entre elas? A ordem delas aqui. A média é o menor valor para a vermelha, a mediana intermediária e a moda é o maior. Tá bom? Então, o gráfico aqui é bacana. A moda é o maior valor, corrigindo, é o menor valor para a assimétrica direita. A mediana intermediária e a média é o maior valor. Tudo bem para vocês isso? Tranquilos? Então, esse gráfico reduz esta imagem aí, tudo que eu falei. Facinho, né? Facinho demais. Professor, maravilha. Não tem matemática, né? Não tem cálculo. Eu odeio. Facilitou para mim. Tem. Tem sim. Tem os coeficientes de assimetria, tá? Então, cai muito. Normalmente, quando cai a assimetria, a maior quantidade de questões que caem são relacionadas à interpretação dos gráficos mesmo. Mas não quer dizer que não possa existir matemática. Existe. Matemática aqui eu estou falando no sentido de fazer conta só, tá? Então, existe aqui um cálculo chamado primeiro coeficiente de Pearson. O que isso quer dizer? Vamos ver. Ele dá ali uma relação A1, onde eu vou subtrair, aqui os termos estão bem claros, x barrado como uma média aritmética, tá? O MO, a moda, beleza? Dividido por quem? S. O que é S mesmo? O S que ficou polêmico lá, né? O E, anotem aí, ó, para quem tá na dúvida, ó, olha lá o coeficiente. É uma medida que nos permite avaliar o quanto uma curva é assimétrica ou, contrariamente, quando se aproxima da curva simétrica. É justamente a diferença entre a média e a moda dividida por S. Lembra o que é S? É isso aí, tá? Ou variância, né? Uhum. Facinho? É cálculo. Agora, como que eu interpreto esse resultado? Se o resultado do primeiro coeficiente, desse coeficiente A1, de assimetria, for positivo, é aqui, ó. Se ele for positivo, significa o quê? Que a média é maior do que a moda. Tá? Então, eu acho que vale destacar isso, tá? Vale destacar isso daí, ó. Se o resultado do primeiro coeficiente de assimetria for positivo, a média é maior do que a moda. Pessoal, e vamos lá. No dia eu fiquei muito doido lá, fiquei confuso, não lembro se é para dividir por quem, se é para dividir pela variância ou pelo desvio padrão. Fiquei confuso aqui, ó, se o S é a variância ou o desvio padrão. Vai mudar alguma coisa na interpretação do coeficiente? Não. Por quê? Não vai mudar nada, porque eu estou avaliando apenas sinal. Se o sinal dá positivo ou negativo. Inclusive, deixa eu dar um macete aqui para vocês. Fazer a conta completa, na maioria das vezes, é completamente inútil. Por quê? Porque o que vai determinar se o sinal é positivo ou negativo é apenas o numerador.
é apenas a subtração da média menos a moda. Se você subtrair a média menos a moda, é isso que vai determinar a conta ser positiva ou negativa. Então, vai lá, ele pediu para avaliar, ele pediu para fazer um cálculo específico lá sobre o primeiro coeficiente de assimetria. Pelo primeiro coeficiente de assimetria, que é esse coeficiente aí de Pearson. Como que vai ficar a assimetria? Se ela é mais larga para a direita, mais larga para a esquerda, como que vai determinar? Faz só o cálculo de cima. Faz só a média menos a moda. Se a média menos a moda der um valor positivo, essa assimetria é o quê? Vamos ver. Ó, se o resultado do primeiro coeficiente for positivo, isso significa que a média é maior do que a moda, de forma que a média está mais à direita e, consequentemente, a curva é assimétrica à direita ou positiva. Então, é bem ilustrativo. Faz a média menos a moda. Deu positivo? Ela é assimétrica positiva. Tá bom? Assimétrica positiva significa assimétrica à direita. Tudo bem? Caso contrário, então, não precisa fazer a conta toda. Faz só a média menos a moda. Se a média menos a moda der um resultado negativo, ela é assimétrica à esquerda, ou assimétrica negativa. Fácil, né? Tá? Então, vamos lá. Destaquem aí no material de vocês. Apesar de que o coeficiente tem toda essa denominação, aí, toda essa definição de que tem que ser a média menos a moda dividido por S, pela variância, ou se eu falei que se for pelo desvio padrão, não muda nada. Então, se eu fizer esse cálculo, o que determina o sinal é só a parte de cima. É só o numerador. Você vai fazer tudo no dia da prova? Não faz, não. Larga a mão de fazer tudo. Você só quer passar, você não quer virar estatístico. Né? Você não vai discutir o resultado depois, então faz só média menos moda. Se der positivo, assimétrica à direita, positiva. Se der negativo, assimétrica à esquerda, negativo. Facinho? Muito de boa, né? Professor, então é fácil, né? Mas existe um segundo coeficiente de assimetria. Tá? O que o segundo coeficiente de assimetria diz? Vamos ver. Falei, leva um papelzinho no bolso, né? Então, olha lá, esse segundo coeficiente ele é mais específico, tá? Aí ele é bem numérico mesmo. Ele é uma conta, é uma fórmula matemática. Ele é o triplo do que a gente fez anteriormente, mas ó, o triplo do x menos não é a moda, tá? Falei até bobagem. O triplo do x barrado, que é a média menos a mediana. Não é moda, lá o anterior era moda. Dividido por S também. Aí, aqui eu teria que fazer tudo, tá? Dividido pela variância. Por quê? Porque se eu tiver um resultado, olha lá como que eu interpreto. Ó. Agora eu interpreto se a assimetria é forte ou fraca. Se ela é muito assimétrica ou pouco assimétrica. Tá? O que é muito assimétrica? Se ela é muito larga para um lado. Ou se é muito próxima de uma simetria. Então, o segundo coeficiente discute isso. Tá? Discute se ela é moderada ou se ela é forte. Como que eu interpreto o resultado? Se o resultado dessa divisão der um valor que esteja em módulo, lembra módulo? Módulo quer dizer que eu estou estudando apenas resultados positivos. Na grosseria, eu pego mesmo, e se der negativo, eu taco mais. Na grosseria. Então, se este resultado der entre 1, corrigindo, entre 0,15 e 1, a assimetria é moderada. Quer dizer que ela é pouco assimétrica, ela é pouco acentuada. Eu quase não percebo um desvio aqui, mais para um lado ou para o outro. Ela é próxima disso aqui, ó. É próxima de uma gaussiana, pouco visível para a gente. Agora, se ela tiver uma assimetria do segundo coeficiente maior do que 1, quer dizer que ela é mais forte, ela está mais gordinha para um lado do que para o outro. Está claro isso? E a discussão é apenas essa, se ela é moderada ou se ela é forte. Tudo bem para vocês? Beleza? Matematiquinha, né? Professor, agora acabou, né? Pois é. Se o cara for muito chato, ele vai falar do coeficiente de assimetria quartílico. Tá? Do quartílico. Aqui eu também não vou falar muita bobagem, não. Aqui eu vou falar para vocês é o seguinte, decora. Decora a fórmula. Como que é o coeficiente de assimetria quartílico? Vamos ver. Ele é resultado, primeiro, da diferença do quartil 3 pelo quartil 2, e do quartil 2 pelo quartil 1. Isso aqui a gente usa um delta, tá?
A gente fala é um delta do Q3 e do Q2 e um delta do Q2 pelo Q1. Tudo isso dividido por Q3 menos Q1. Tem uma explicação para isso, tá? A explicação é, eu estou trabalhando a variação dos extremos dividido pelo interquartílico. Você não precisa lembrar de tudo isso na hora da prova. Por que eu estou fazendo isso? A discussão desses resultados é o mais importante. Eu falaria a mesma coisa que eu falei no desvio padrão e na variância. Vale a pena decorar a fórmula. Tá? Se cair o coeficiente de assimetria quartílico. Cai muito, Anderson? Não cai. Se cair coeficiente, eu acredito que caia o primeiro de Pearson ou o segundo. É mais raro cair esse quartílico, mas não podemos excluir, né? Falar que não cai, mas cai muito pouco. Vai lá, qual é a discussão disso? Vamos ver. A discussão é, se a diferença do quartil 3 e do quartil 2 for maior do que do 2 e do 1, então o coeficiente será positivo. Então, vamos lá. Se o resultado da parte de cima, a do numerador, ó, for positivo, então o segundo e o terceiro quartil estão mais espalhados, mais distantes dos outros, de modo que a cauda está mais curvada para o lado direito, com assimetria positiva. Não vou lembrar tudo isso na hora da prova, professor. O que você vai lembrar? O numerador deu positivo, a parte de cima, aquela parte da conta de cima deu positiva, ela é assimétrica à direita. Tá bom? Então, fez a continha de cima, parecido com o primeiro lá que eu falei. Se apegue ao termo de cima. Por quê, galera? Porque o de baixo, o quartil 3 menos 1, não vai dar negativo. Tá certo? Por explicações óbvias. Eu estou distribuindo em 4 partes, não estou distribuindo em 4 partes? Em ordem de Hall. Então, o terceiro quartil sempre vai ser maior do que o primeiro. Você vai discutir apenas os intervalos de cima. Então, se a conta de cima, você fez toda aquela parte de cima, Q2, Q3 menos Q2, Q2 menos Q1, subtraiu esses resultados, o resultado deu positivo, ela é assimétrica à direita. Fez toda a parte de cima, todo o numerador, o resultado deu negativo, assimétrica à esquerda. Então, a interpretação do coeficiente quartílico é a mesma interpretação do primeiro coeficiente de Pearson. A única diferença é que nós estamos usando termos diferentes. Para calcular o coeficiente de Pearson, nós usamos média menos moda. E aqui nós usamos os intervalos quartílicos. Aí o contrário, portanto, é válido. Ó, o contrário é, se eu fiz a conta de cima e deu negativa, assimétrica à esquerda. Tudo bem para vocês? Não tenho o que falar além de, teria que decorar essa fórmula, se cair para coeficiente quartílico, tá bom? Vamos lá. Essa eu vou botar minha mão no fogo. Essa eu nunca vi cair. Tá? E eu acho, inclusive, uma injustiça colocar isso daqui em editais de carreira fiscal. Porque esse coeficiente de momento de assimetria é algo muito específico, utilizado, inclusive, na minha profissão. É utilizado na engenharia. Tá? Então, ele tem a ver com índice de rotação das coisas, índice rotacional. Por que eles falam dessas coisas na estatística? É uma viagem, porque eles falam bem assim, ó, que se você considerar esse gráfico mais largo para um lado ou para o outro, é como se ele tivesse mais pesado. É uma analogia. Mais pesado para um lado do que para o outro. Então, ele teria uma tendência maior de rotacionar. Olha a viagem. De rotacionar mais para um lado do que para o outro. A palavra momento, nesse sentido que está sendo usado aí, é algo específico da física. Momento significa a capacidade que alguma coisa tem de rotacionar. Se eu pego uma porta, por exemplo, que gira lá, igual normal, portinha de casa, de banheiro, aquela porta de abre e fecha, se eu coloco o meu dedo mais perto aqui do eixo de rotação, eu vou fazer um momento menor. Se eu pego mais perto da maçaneta e faço a mesma força, eu faço um momento maior, tá certo? Então, esse daqui eu vou colocar minha mão no fogo e falar bem assim, olha, galera, só se você tiver com muita memória e muita paciência para discutir isso, mas eu nunca vi cair. O coeficiente de momento de assimetria é esse cálculo aí, ó. É muito doido, tá? Ele dá um M3 dividido por um S3. O que é um M3? Olha a viagem, é o momento de ordem 3. O que isso significa? Que eu teria que fazer ali, ó, uma fração de 1 sobre n, o n é a mesma coisa. O n é a totalidade. E depois fazer uma somatória
dos intervalos individuais, olha lá, o xi, que significa a variável individual menos a média, só que elevado ao cubo, especificamente ao cubo. Tem uma explicação, não vou chegar nesse ponto, tá? Elevado ao cubo. E fazer a somatória de todos esses n elementos que eu tenho. É muito doido. Eu não ficaria preocupado com isso numa prova que vocês vão fazer aí, que é carreira fiscal, tá bom? Por desencargo de consciência, e falei do momento, tá? Vamos voltar aos gráficos, que é o que mais importa. Curtose. O que significa esse termo, curtose? Aqui a gente está voltando a falar do visual, da imagem. A imagem diz mais do que 1000 palavras. A curtose tem a ver com achatamento da curva. Se a curva é mais achatada ou mais ampla, tem mais amplitude, tem mais altura. É como se fosse uma onda, tá? Uma onda, a gente chama a altura dessa onda de amplitude. Uma curtose baixa significaria uma amplitude baixa. Uma curtose alta significaria uma amplitude elevada, tá bom? Então, é basicamente isso. O que é uma curtose, uma curva mesocúrtica? O que é uma platicúrtica? E o que é uma leptocúrtica? A imagem aí, vou falar novamente, diz mais do que qualquer coisa. Uma meso seria uma curva com uma amplitude mediana. Tá? O que é mediano como parâmetro, professor? Não tem. Tá? Aí eu teria que criar comparações entre 2 curvas ou 3 curvas, apenas comparativo, não existe um padrão. Tá, mas vamos lá, ele pode criar uma matemática para isso? Pode, tá? Que são coeficientes, mas caem muito pouco. Eu vou falar, mas eu vou falar novamente por desencargo de consciência. Cai muito pouco coeficiente. Se cair, vai estar na decoreba da fórmula. Então, mesocúrtica, uma curva de amplitude mediana. Uma uma baixa, amplitude baixa, mais achatada, tá? Achatamento. Lepto, muito elevada, amplitude aguda, tá? Ela é muito ampla. Tá, mas ele quis dificultar a minha vida, ele não criou comparações, não deu os termos, ele quer saber definições matemáticas. Aí eu vou falar novamente que eu não vejo cair com tanta frequência, mas eu vou falar por desencargo de consciência. O coeficiente de curtose é o que determina se ela é meso, plat ou lepto, tá? E aí é número. Cai muito? Não cai. Como que eu calcularia? Olha lá, ó, formulinha. Eu vou fazer o momento curtose, o momento número 4, e dividir pelo coeficiente ali, S4. O S é mesmo a variância, tá? Só que a variância é elevada à 4ª potência. Agora, pensa aqui comigo. Já dá um trabalho fazer a variância, não dá? Imagina você fazer uma variância elevada à 4ª potência. O que é a 4ª potência? Ela vezes ela mesma. Eu conseguiria fazer de uma maneira tranquila apenas se eu tivesse um número muito bonitinho como resultado da variância. Se eu tivesse um número exato lá, positivo, natural, eu fiz uma variância perfeita, bonitinha, deu 4 o resultado. Pô, que delícia, né? Deu 4. Aí é fácil fazer 4 elevado à 4ª. 4 vezes 4, não vai doer fazer isso, né? Então, eu teria que fazer essa parte. Mas o que é o M4? Esse que vai me dar um trabalhinho. O M4 é, vamos ver, eu vou fazer o xi menos o x barrado, que na prática é cada variável menos a média. Eu posso trocar esse parênteses por um termo que nós conhecemos? Esse parênteses significa o quê? Nós falamos nesta aula, na aula passada. Esse parênteses é o desvio, tá bom? Então, eu faria os desvios individuais, cada elemento, pelo seu diferença pela média. Então, desvio número 1, desvio número 2, desvio número 3, e elevado à 4ª potência. Tá bom? Somatória disso. Só no final que eu fiz essa 4ª potência que eu vou dividir por n. Tudo bem? Então, depois eu divido por n. Por isso que esse n está lá fora, tá? Ele está fora da somatória. Porque eu vou fazer todo esse cálculo, fazer os desvios elevados à 4ª potência, para depois dividir pela totalidade. Tá? Então, é esse o trabalho. Não cai com muita frequência. Na realidade, eu não lembro de ter feito uma questão de prova de concurso público onde ele pedia para calcular o coeficiente de curtose. Já caiu o coeficiente de curtose? Já caiu, mas ele dava os resultados.
Ele falava, por exemplo, ó, considere que essa curva tem um coeficiente 3. Considere que essa curva tem um coeficiente... Ele fala, tá entendendo? Você precisaria apenas interpretar. Ou me dar uma tabela, igual ele deu. Olha, essa curva ela tem um coeficiente 7, essa curva tem um coeficiente 2. O que isso significa? O mais importante é isso aqui. Saber interpretar o padrão. O padrão é o 3, tá? Não vou discutir o motivo, mas o padrão é o 3. Se ela for igual a 3, o A4 der igual a 3, ela é meso. Se ela for menor, ela é plat, e se ela for maior, ela é lepto. Ela é muito acentuada. Então, igual, ela é mediana. Menor, ela é bem achatadinha, e maior, ela é bem aguda, a amplitude é elevada. Tá? Acabou, né, professor? Né? O último, tá, galera? Antes da gente fazer exercícios aí. E vou repetir que eu estou falando novamente disso por desencargo, tá? Normalmente eles não pedem para calcular. Eles podem falar para calcular o coeficiente percentílico. Aí é nível NASA, tá? O que é o coeficiente percentílico? O quartil não é algo fracionado em 4 partes? O percentil é algo fracionado em 100. Então, tem a ver com porcentagem. Tá? O que é um Q3, Q1, o que é um P90, o que é um P10. Está vendo que é muito específico? Então, o coeficiente percentílico vai ser como? Existem duas formas de se calcular. Você vai fazer o quartil 3 menos o quartil 1, dividido pelo percentil 90 menos o percentil 10, vezes 2, no denominador. Cálculo, é matemática. Ou existe a possibilidade de fazer esse cálculo de uma outra maneira, simplificado. Você faz o quartil 3 menos o quartil 1, que isso aí também tem nome, né? Esse quartil 3 menos o quartil 1 é o intervalo quartílico, é o I. E divide pelo dobro, aí já não é percentil, embaixo que é decil. São as frações de 10. Decil 9 menos decil 1. Professor, vai cair? Eu acho que não, tá, galera? No máximo, ele pode dar os valores do coeficiente e perguntar para você o que significa. Então, eu estou considerando essa parte de baixo mais importante. Se ele falar sobre o coeficiente percentílico, o padrão é esse número aí, é o 0,263. E aí, se for igual, meso, se for menor, lepto, e se for maior, plat. Muito específico, né? Então, estamos no nível de interpretação já bastante... né? Para este problema, dado específico, é muito... Então, acredito que não caia para fazer a conta. Se ele quiser extrapolar e criar uma questão sobre isso, ele vai falar um valor, e aí a questão é a memória, lembrar desse número aí, 0,263, tá bom? É isso. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, e aí eu vou pegar a lista que nós enviamos aí, e vou discutir ela com vocês e vou deixar uma lista extra para ser enviada também, tá bom? Oi. Sim. Vou colocar nas questões. Eu vou falar aqui para vocês, mas normalmente o Luiz ele me fornece uma aula extra quando eu venho lecionar esse curso. E aí ele está chegando, acho que amanhã, né? E eu vou falar com ele. Normalmente eu peço uma aula e né, minha conversa com ele, ele sempre acata isso para eu fazer como se fosse um simulado comentado, onde eu vou misturar todas as questões aqui e vou passar com um dia de antecedência para vocês. E aí nós vamos vir aqui na aula apenas comentar as questões, como se fosse um simulado comentado mesmo. Normalmente ele dá um ok para isso aí, tá? Porque é um intervalo muito curto, né? É muita matéria para pouco tempo. Então, às vezes é melhor, ao invés de ficar fazendo teoria, igual a gente acabou de fazer, é maçante, né? Tem que aplicar nas questões para a gente ver como realmente cai. Mas na lista que eles vão mandar para vocês amanhã, eu acho que já tem questão que aborda isso daí, tá? Aham. Então, bora lá? Mandaram aqui uma lista para projetar? Eu tinha pedido para o João colocar aqui. Vai ser. Eu acho que começa amanhã já. Eu acho que não. Mas está com internet aqui, né?
Vou tentar abrir daqui, então, peraí. Só um pouquinho, gente. Eu vou abrir aqui a lista para deixar para vocês aqui também no negócio aqui. Se não conseguir aqui, vocês vão lendo aí, eu vou discutindo com vocês. Eu acho que vai dar aqui, peraí. Rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Ixi, não vai abrir não. Aqui, ó, desconfigurado aqui. Mas, vamos lá. Eu vou abrir aqui, e aí vocês têm ela aí no celular, né, e tudo mais. A gente vai discutindo e eu vou ajudando a resolver. Vou abrir só aqui, então, nesse negócio aqui. Enquanto isso, vocês podem ir lendo aí a número 1, tá? Não é, porque está desconfigurado aqui, ó. Ele dá o erro do relógio, tá vendo? O relógio que está marcando 6h27, ele não vai abrir. Essas primeiras não são tão complexas, tá? Vou tentar abrir aqui. Eu acho que é essa aqui, né? A tabela apresenta algumas informações sobre números de unidades vendidas, né? Então vamos. Ele diz, ó, a tabela apresenta algumas informações sobre o número de unidades vendidas de um produto em 5 dias da semana. Sabendo que o número de unidades vendidas na segunda-feira foi igual a metade, olha aqui o problema, da média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias, então a média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias foi. Aí o pessoal fala, pô, a questão de média é sempre muito fácil. Depende, olha aqui, ó. Ele criou um problema aritmético para mim, né? Ele brincou com a minha matemática básica. Essa é a nossa realidade, tá? Para um concurso que você faz, por exemplo, de Receita Federal, pode cair questão de média, mas ele vai brincar aqui com esse raciocínio matemático. Vamos escrever o que ele disse. Deixa eu apagar. Então, o que ele quer dizer quando ele fala assim, ó, o número de unidades vendidas na segunda-feira, essa é a parte importante, foi igual a metade da média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias. Então, antes de tudo, eu não sei qual é a média diária. Como que eu faria para calcular? Fácil. Somar todo mundo e dividir por quantos dias tem aí, de segunda a sexta? 5 dias. Mas tem uma incógnita, professor. Ele não deu quantas unidades foram vendidas na segunda. Não tem problema. Monta de forma genérica. Deixa X mesmo. Então, você faria como? Ó, a média seria igual a X, que eu não sei quanto vale, mais quanto? Da terça-feira é 13, não é? Mais 15 dá... 25, perdão, aqui, 25. E 28. Tudo isso dividido em quantos dias? 5 dias. Bom, obviamente não dá para fazer o resultado exato, porque eu não sei quanto vale o X, então eu teria que somar o 13, mais o 15, mais o 25, mais o 28, e deixar em função de X. Então a média seria igual a... Vai ter que ficar o X na história aqui. Mas, somando 13, com 15, com 25, com 28, vai dar 81. Deixa assim, fracionado por 5. Então, essa é a média que você vai trabalhar. Tá bom. Aí, onde que está o pulo do gato? Nessa relação que ele dá, falando que, vou repetir de novo, o número de unidades vendidas na segunda-feira, foi igual a
metade da média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias. Então, em outras palavras, o valor de x, acompanhe aqui, ó. O valor de x é igual a quem? Metade da média mais 81 dividido por 5 dias. Eu vou até trocar isso daqui, eu não vou escrever x. Eu vou escrever x barrado. Tá? Vou escrever x barrado, que é média. Então, vamos ler de novo e vamos ver se faz sentido aquilo ali que está sendo dito. Ó. O número de unidades vendidas na segunda-feira foi igual a metade da média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias. E a questão quer que eu encontre o quê? Ele quer que eu encontre a média. Tá? Então, nós tiramos do texto o que eu acabei de escrever ali. Beleza? Vou repetir. O número de unidades vendidas na segunda-feira é igual a metade da média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias. Olha o que eu fiz. Isso é a média. Só que esse x é igual ao quê? Metade da média. Olha lá o que eu escrevi. Ó. O x é metade da média. Então, eu fiz uma substituição da seguinte forma. O x é igual a média dividido por 2. E no lugar de x aqui, eu não coloquei mais x. Eu coloquei o que o x vale. E o x vale isto. Essa expressão foi trocada por aquela. Tá bom? O x é metade da média. Ele poderia ter dito somente isso, tá? Ele estendeu um pouco mais. Ele poderia ter falado o que foi vendido na segunda-feira. X é metade da média. Somente isso. Tudo bem? Então, vamos brincar com isso aqui agora. Matemática básica. Vamos lá. Não existe uma única forma de se resolver cálculo. Existem métodos, desde que eu respeite as regras. Como que eu resolvo esta parte aqui? Ó? Como que eu faria? Eu, Anderson. Eu faria no macete, tá? Por quê? Porque, eu vou lembrar que aqui embaixo não aparece nada, é 1. Né? Fazer o MMC. Olha o macetezinho aqui. Ó. Vamos lá. Eu tenho um número inteiro, não tenho? E uma fração. Quando eu estou somando ou subtraindo números inteiros de frações, é bacana fazer um macetezinho. Você ganha um tempo. Você faz aqui, ó. Multiplica o denominador pelo inteiro. Quanto que é 2 vezes 81? 162. E o resultado que deu, que é o 162, você faz a operação aqui do meio. Ó. 162 mais x. Então, você vai escrever que o resultado de tudo isso aqui de cima é 162, tudo bem? Mais o x, não dá para somar. E mantém a fração, tá? Mantém a fração de 2. Tá bom? Mantém a fração. Esse é o macetezinho. Dividido ainda tudo por 5. Eu só fiz a parte de cima, tá? Então, olha o macete. Fração somada a número inteiro. Multiplica o denominador pelo número inteiro, que deu 162, e faz a operação que está aqui. Se for mais, você faz mais. Se for menos, você faz menos. Então, vai ficar 162 mais o x. Foi o que eu escrevi aqui. Ó. 162 mais o x. Mantém o denominador, tá? Mantém. E isso ainda está fracionado pelo 5 originalmente. Ó. Agora, matemática básica. Como que se resolve esta parte? Eu tenho uma divisão de fração. Como que se divide fração? Conserva-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Professor lá da escolinha lá. Conserva... Tinha até um corinho na escola, né? Os dois são barrados. Não. O que foi vendido na segunda-feira é metade da média total. Isso. Mas então, não seria um x igual a x barrado sobre 2? Não, eu estou substituindo tudo nesta equação daqui. Ó. Esta equação é a mesma daquela. A única coisa que eu não coloquei mais,
este x. No lugar deste x, deste específico, eu coloquei o quê? Metade da média. Mas esta equação é aquela. Então, se ela começa com x barrado, lá também começa com x barrado. Tá? O que não aparece nesta em relação àquela é que o x, este x aqui, ele foi trocado por quem? Pelo barrado sobre 2. É porque eu fiz x mais 81 sobre 5, aí só botei dividir por 2, aí eu inverti só e multipliquei. Eu só inverti, entendeu? Em vez de fazer esse 162, só dividi por 2 a média, que é x mais 81. Aí ficou x mais 81 dividido por 10. Não é? Não. Não sei, dá certo? Se der certo é uma coincidência, mas não é o método. E, inclusive, se ela está errada, tá? Vou falar. Porque o que ele diz não é isso. O que ele diz é que o que foi vendido na segunda-feira é a metade da média de todos os dias. E você fez a divisão só pelo x. Então, mas esse x sobre... não é sublinhado em cima aqui? Barrado. Barrado? Uhum. Ele é a média, né? Este é, este não. Não, a expressão x mais 81 sobre 5 é a média. Não. Ah, o resultado da expressão toda é a média. Então, eu só peguei e dividi por 2. Não pode. Porque você está dividindo a média inteira por 2. E a média inteira dividida por 2 é somente x. Você poderia fazer isso daqui, ó. Vamos lá. Você poderia ter feito isso. Vamos ver se ficaria. Você falaria que era um outro método, tá? Que o x, não mais o x barrado. O x. Só o x da segunda-feira. É x mais 81 sobre 5 sobre 2. Aí tudo bem, mas não é barrado. Porque você não precisa fazer, fica mais, acho que didático, porque você só faz x mais 81 sobre 10, entendeu? Vai dar parecido. Ali eu fiz um cálculo a mais só, que é somar uma fração. Mas o trabalho é mais ou menos o mesmo. Tá? Mas não pode colocar barrado. Assim, sem barra, beleza. Tranquilo? Eu posso, inclusive, fazer dos dois jeitos aqui, tá? Para mostrar. Então, aqui é matemática básica. Tá? Isso aqui a gente tem que dominar. Como que vai ficar isso aqui? Ó? Eu estou fazendo muito passo a passo, né? Mas dependendo da habilidade aqui, a gente vai fazendo mais rápido. Isso aqui eu sei que é 162x sobre 10. Por quê? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Não é assim que faz? Então, ele ficaria, ó, 162. Eu estou fazendo só para conduzir a aula, mas isso aqui pode ser feito diretamente. Só que vezes... Quanto que vai dar isso aqui? 1/5, né? 1/5 por quê? Porque o 5 não aparece, mas é implícito 5 sobre 1. E aí, inverte, ficaria assim. Então, nós chegamos em x barrado é igual a 162 mais x barrado sobre quantos? 10. Não é verdade? Tá bom? E agora, como que eu vou... Porque eu quero a média, então eu vou encontrar esse x barrado, é o que eu quero a média. Eu posso pegar esse 10 e mandar para este lado? Posso e devo. Se eu pegar esse 10 e mandar para o outro lado, ele vai ficar 10, não é? 10x. E 162 mais x. Se eu mandar esse x para lá, vai ficar 10x menos esse x, que é igual a 162. 10x menos x, 1x, ficaria 9x. Então, x ficaria igual a 162 dividido por 9. Quanto que é 162 dividido por 9? Eu tenho uma colinha. 162 dividido por 9, 18. Eu cheguei direto no resultado. É isso que ele quer. Ele quer a média. Por isso que eu escolhi ir direto também pelo x barrado. Aí você faz a média. De boa. Tá? Então, assim, eu economizo uma conta ali, mas tem que fazer mais uma depois. Não tem problema. Os dois métodos estão certos. Tá? É uma questão de escolha. Então,
18 é o nosso resultado. Nas alternativas, alternativa certa, letra B de bola. Tá? Então, o método dele é que eu não tinha entendido. Eu estava achando que você estava colocando barra. X é igual a x mais 81 sobre 5 dividido por 2. Aí ficou 10x é igual a x mais 81. Isso. Aí 9x é igual a 81, x é igual a 9. Entendeu? Sim. Olha lá, ó, fazendo esse pedacinho aqui. Então, como ele falou que o que foi vendido na segunda-feira é metade da média, e eu encontrei uma expressão para média aqui, não é? Essa expressão é a expressão da média. O que pode ser feito também é falar que o que foi vendido na segunda-feira é esta média aqui, dividido na metade. Tudo bem? E aí, matemática básica. Eu vou atropelar alguns cálculos que eu fiz mais demorado ali, só para a gente andar mais rápido. Mas matemática básica aqui também fala que se não aparece nada é 2 sobre 1, aí conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, essa historinha. Então, o x seria igual a x mais 81, fazendo rápido aqui, mesma coisa que eu falei, sobre 10, beleza? E aí eu mando esse 10 para cá, verdade? Ficaria 10x igual a x mais 81. Mando esse x para cá. Vou fazer direto também. 9x, 81. Então, x igual a 81 sobre 9. 81 dividido por 9 é 9. Só que este não é o resultado, porque esse é o que foi vendido na segunda-feira. Mas não tem problema. Eu vou lá e segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? O que foi vendido na segunda, agora eu sei, que é 9. O que foi vendido aqui foi 13, aqui foi 15. Aqui foi quantos? 28. E aqui foi 5. Eu posso simplesmente substituir o 9 aqui. Porque o cálculo em si já está feito, né? Se eu substituir 9 aqui, vai ficar quanto? 9 mais 81, eu já achei o 9. 9 mais 81 vai dar quantos? Era só substituir ali, na média, 9 mais 3 mais 3 dividido por 5, ia dar o valor? Mas não é a mesma coisa? Isso. Uhum. Assim, eu estou falando só como que a gente poderia fazer. Você pode substituir aqui, aqui, pode usar a lógica, tá entendendo? Então, se eu sei que foi 9 e que a metade dá 18, mas vamos lá, fazer o cálculo. Tá tranquilo, eu não ligo, tá? De maneira alguma. Então, 9 mais 81 dividido por 5, eu vou chegar no 18. Beleza? Tranquilos? Facinho, né? Então tá, galera, vamos na próxima. Vocês estão falando que tá fácil, que tá fácil. Okay. Tô brincando. Beleza, vamos aqui. Essa aqui vai ser bem de boa mesmo, ó. Número 2. O consumo médio de um determinado produto é essa mesmo, né? Porque a minha está fora de ordem aqui. O consumo médio de um determinado produto ao longo do primeiro semestre de 2019 foi 36 unidades. Já a quantidade consumida mês a mês desse produto, em alguns dos demais meses desse mesmo ano, pode ser verificada na tabela. Julho 40, agosto 38, 32, 35, 34 até novembro. Considerando que no segundo semestre o consumo médio, no segundo semestre, o consumo médio do semestre anterior foi mantido, a quantidade de unidades consumidas no mês de dezembro de 2019 foi igual a quanto? Vou dar 1 minuto para vocês. Pensem aí. Então, note, o detalhe também é aqui no texto, tá? No comando. Quando ele diz aqui, no segundo semestre, o consumo médio do semestre anterior foi mantido. Consumo médio. Tá? A quantidade consumida em dezembro de 2019 foi quantos? Ele já deu ali o consumo médio, né? Menos o dezembro. Fácil, né? De boa. Vamos apagar? Se o consumo médio foi mantido, a média é 36. Só que ele me deu até novembro. E ele quer
ele quer o mês específico de dezembro. Acontece que se eu acrescentar um mês a mais ali, eu vou mudar o denominador, né? O denominador vai passar a ser quanto? 6, tá? Porque agora eu estou fazendo de julho até dezembro. Então vamos lá, como que nós montaríamos aqui, ó? A média, ele falou que foi mantida. Portanto, a média é igual a 36, ele tinha dado lá no começo. Portanto, se eu escrever a fórmula aqui da média, vamos lá, vamos fazer até mais do que ele pediu aqui. A fórmula da média seria isso aqui, ó, a somatória do xi, né? Dividido por n, correto? Beleza? Dos x individuais lá dividido por n. Mas ele falou que a média é 36. Então, se a média é 36, eu vou somar quem aqui, ó? Eu vou somar do mês de julho, que é 40, mais de agosto, que é 38, mais 32, mais 34, mas eu não sei dezembro. Então, dezembro eu vou colocar, aqui é 35? Ah, beleza. 32, 35, 34, aí dezembro, né? Vamos chamar x dezembro. Só que eu estou fazendo quantos meses agora? Aí ficou bem de boa agora, né? Tá certo? Eu posso pegar esse 6 e mandar para cá. Vai ficar 6 vezes 36, 216. E se eu somar todas essas coisas menos o x aqui... Ixi, será? Ah, tá, não, tá. 179. Mais o x, né? E aí, se eu passar subtraindo, 216 menos 179 é o meu x, foi bem de boa essa. Então, no mês de dezembro, são 37 unidades. Confere? Se cair, tem que acertar. Se errar, eu vou puxar o pé de vocês. Facinho, gente. Então, vamos aqui na terceira. A terceira é essa da média aritmética simples das idades de 5 pessoas. Na de vocês aí? Então, bora. A média aritmética simples das idades de 5 pessoas em uma mesma família é 20 anos. Se 2 membros dessa família são irmãos gêmeos, olha que legal, ó. Se 2 membros dessa família são irmãos gêmeos, e a média das idades dos outros 3 membros é 24 anos, então a idade de cada gêmeo é quanto? Olha que questãozinha bacana, hein? 1 minuto. 59 segundos. Tentem aí, vai lá. Ué, já dá para brincar, né? Bora lá? É isso aí, viu? Uhum. Tá ficando esperta, viu? Então, detalhe é a gente criar as incógnitas que um método que eu penso. O meu raciocínio funciona bem algébrico. Eu coloco letra, tá? Ah, professor, por lógica, dá, não tem problema. Só que eu sinto segurança em fazer o cálculo, tá? Se eu faço o cálculo, os números, eu vejo o número e o número faz sentido, então eu fico mais seguro, tá? Não estou criticando. Eu tenho um amigo, o Lucas Vieira, um cara aí também, concurseiro e tal, já passou em alguns. Eu invejo esse cara. Eu morro de inveja dele, porque ele vai aqui, ó, 14.
Mas, meu amigo, o meu sonho é ser assim. Eu não consigo, mas esse cara aí é fora da curva, ele é esquisito. Então a gente não pode se basear nesse. Mas eu acredito assim, ó. Vamos lá. Passar a minha verdade aqui para vocês. Ele primeiro fala que a média aritmética das 5 pessoas é 20, na totalidade, beleza? Então, como que eu criaria isso? Ó, vamos lá. A média é aquela historinha ali. É a soma. No momento do estudo em si, eu faço bem escritinho aqui também, porque na revisão eu consigo lembrar, né? Então, a média ele falou na situação inicial. A média é 20, tá bom? Mas eu não sei quem são essas 5 pessoas. Eu não sei qual é a idade individual. Vamos tacar a letra ali. Vamos falar que é o fulano X, mais o fulano Y, mais o fulano Z, mais o fulano W, mais o fulano K. E eu tenho quantas pessoas aqui? 5. Mas existe uma particularidade, que é, tem 2 ali que são iguais. Então, vamos estabelecer 2 letras que são iguais. Vamos falar que os gêmeos são o X e o Y. Então, o X seria igual a Y, correto? Portanto, não compensa a gente falar X e Y. Compensa a gente falar ou só X ou só Y, porque eles são iguais. Bem passo a passo. Então, seria X, e isso aqui eu também consideraria X. Seria X mais X. Então, aqui eu posso escrever assim, sim ou não? 2x mais Z, mas ficam só os 3 diferentes, ó. Tudo bem até aqui? Para facilitar ainda mais, eu vou mandar esses 5 para lá. Então, ficaria 100, tá bom? 100 igual a 2x mais Z mais W mais K. Esse é o raciocínio para quando está todo mundo na brincadeira. Só que depois ele tira a gente. Ele fala bem assim, ó. Se 2 membros dessa família são gêmeos, e a média dos outros 3, os outros 3 que não são gêmeos, tá? A média dos outros 3 é 24, olha que maravilha que vai acontecer, ó. Vou apagar isso aqui. A média dos outros 3, quem são os outros 3? Não é o Z, o W, o K? Então, o Z somado com o W, somado com o K, dividido por 3, a média, né? Dá igual a quanto? 24. Então, se eu mandar isso aqui para lá, vai ficar Z mais W mais K igual a 3 vezes 24. 3 vezes 4 é 12, 6, 7. 72. Tudo bem para vocês? Então, esse Z, W e K aqui vai ser trocado, ó. Esse Z, W e K, tudo isso de uma vez. Pode ser trocado por 72. Então, vai ficar 100, que é igual a 2x, mais isso tudo aqui, não sei quanto é cada um individualmente, mas eu sei que somado dá 72. Se eu subtrair 100 menos 72, é o 2x. Quanto que é 100 menos 72? Então, vai ficar 28, dividido por esse 2, que vai passar dividindo, é o x. Então, 28 dividido por 2 vai dar quanto? 14. Então, cada gêmeo, cada um deles, tem 14 anos. Facinho? Demais. Anotem aí. Mais uma. Toma uma aguinha aqui. É facinho. Facinho demais, né? 4. O gráfico apresenta as notas de um aluno. É essa, né? O gráfico apresenta as notas de um aluno nas disciplinas de matemática e química, nos 3 quadrimestres de 2019. Beleza? Os quadrimestres. Então, matemática é o quadrinho preto e química é o quadrinho cinza. Aí, tirou média 5, e depois 4,5 na química, e aí vai, beleza.
Aí ele pede, a média das notas de matemática desse aluno corresponde da média das notas de química a quanto? O que ele quer aí, né? Ele quer uma comparação, tá? Eu vou comparar a nota de matemática com a nota de química. Eu vou ver se é maior, se é menor. Normalmente vai ser maior aqui, porque ele está falando, né? Vai dar 120%, 125%. E pelo gráfico dá para ver que é maior, né? A nota de matemática preta ela está acima 2 vezes do que a de química. Só lá no terceiro quadrimestre que está igual. Mas como que nós faríamos? Vou deixar vocês pensarem 1 minuto. Falta só 30 segundos agora. 10 segundos. Amor. É fácil, gente. É só não ficar... achar que é coisa de outro mundo. Às vezes a gente coloca a questão num patamar que ela nem está em tudo isso. Né? Professor, mas tem essa história do quadrimestre, não sei o quê. Bobagem. Quantas notas ele deu aí? Não foram 3? Dividido em quantos bloquinhos? 3. Então não fica viajando, vou ter que fazer do quadrimestre. O quadrimestre, 4 meses, 3 vezes 4, 12, não sei o quê. Esquece, tá? Qual que foi a nota de matemática no primeiro quadrimestre? 5. Mais do segundo, 6. Mais do terceiro, 4. Então vai dar 15, não vai? Quantos quadrimestres? 3. Então 15 dividido por 3. De boa. Simples assim. 15 dividido por 3 vai dar 5. Ok. Agora vamos fazer a de química. A de química, 4,5 mais 3,5 mais 4. 4,5 mais 3,5 mais 4 vai dar 12. E aí, também dividido em quantos? 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, em quantos por cento a nota de matemática é maior do que a nota de química? Quantos por cento que representa? Como que eu faço isso de uma maneira rápida? Fazer regrinha de 3, não sei o quê. Larga a mão. Divide. Para eu descobrir o percentual comparado, eu vou criar uma razão. Isso é uma aula de matemática básica, razões e proporções. Ele está criando uma razão numa ordem. A comparação é na ordem. Quem que ele citou primeiro? A matemática. Quem que ele citou em segundo? Química. Então, você vai fracionar matemática sobre química. Eu poderia criar uma questãozinha de matemática básica com isso. Eu poderia falar bem assim, calcule para mim a razão, olha o termo que eu estou usando agora, a razão entre a média de matemática e a média de química. A razão é uma fração nesta ordem, numerador e denominador. Numerador matemática, denominador química. É a mesma coisa, tá bom? Essa comparação em termos percentuais. É uma razão. Então, ele quer comparar matemática com química. Deu 5 de média matemática. Deu 4 de média química. Quanto que vai dar essa divisão? 1,25. Se eu quiser converter para porcentagem, é só multiplicar isso por 100. Multiplicando por 100, 125%. Beleza? Só isso. Tá vendo? Muito fácil. Não cai? Cai. Tem gente que erra, sabia? Beleza. Como nós temos pouco tempo aqui, eu vou escolher algumas questões que eu acho mais relevantes nesse momento, tá? Então, eu vou pedir para vocês olharem, não por questões de dificuldade da matéria, nada disso, mas essa primeira lista eu escolhi por um motivo específico, para a gente treinar como a matemática é cobrado dentro dessas questões. Porque os conceitos nós temos por obrigação dominar. É o nosso trabalho. Estatística é dominar conceito. O que é uma média, uma moda, uma mediana, um desvio médio, um desvio padrão, tudo isso é conceito. A ferramenta é a matemática básica. Eu vou pedir para vocês fazerem essa daqui. Eu não sei qual é a ordem que está na lista de vocês, mas é uma que está bem curtinha. Ela apresenta assim, a média de 3x mais 8, 7x menos 6, menos 4x mais 2. É a 7, né? Pensem nessa daí. Ele quer uma média, que é algo simples.
Mas ele não dá nada óbvio, ele dá em forma de incógnita. Demais. Oi. A 5 e a 6? Lê o comecinho aí pra mim. Não, de boa. Qual que é o comecinho da 5 aí? Show, já faço ela agora na sequência. E aquela de salário, que era 25 trabalhadores, aí aumentou 10% Ah, achei aqui também. Achei. De boa, faço. Tranquilo. Uhum. Então, bora lá? Vamos acelerar aqui, então, para dar tempo de fazer essas duas. Olha, não é difícil, é muito fácil, foi o que eu falei. Eu quero algo dessa lista aqui, que é treinar a matematiquinha mesmo, tá? Então, vamos lá. Começando a me dar fome. Olha lá. Então, de boa, só para a gente falar de novo aqui que a ferramenta tem que estar afiada. E já viram aquela fábula lá do machado, né? Que, pô, se você tem tempo, afia o machado. O que é afiar o machado aqui? Afiar o machado é treinar a matemática, tá? Então, aquela brincadeira lá dos lenhadores, né? O cara tava cortando, e o outro lá parado afiando o machado. Depois, o que estava afiando passou. É aqui, o cara que está treinando a matemática básica, às vezes, dentro da estatística, é o cara que pode conseguir, a pessoa que vai conseguir uma nota bacana. Porque o conceito, a gente acabou de ver. Conceito, a gente lê ali, fica brigando com o slide ali, briga com o material, surgiu uma dúvida numa palavra, abre o Google lá, você vai andando, vai caminhando. Só que a nossa ferramenta de trabalho tem que estar bem afiadinha, que é essa daqui. Bacana? Então, bora lá. Então, ele quer uma média aqui, ó, de 3x mais 8, que mais? Mais 7x menos 6. Eu poderia colocar isso entre parênteses, seria até mais conveniente. Eu nem estava colocando, porque o jogo de sinal aqui não vai ter alteração. Tá? Então, 7x menos 6 e menos 4x mais 2. E aí, eu estou contando isso em quantos elementos? Isso, tá bom? Era só isso que eu queria, que você percebesse que por mais que ele dê incógnita, eu vou contar quantos bloquinhos de valores ele tem. Então, ele deu um bloco que vale 3x mais 8. Isso é um número. Eu só não sei quanto é o x, mas é um número, tá bom? E aí, 7x menos 6, é 6 aqui mesmo, né? Isso é um número, tá? Então, o x é o que a gente chama de sentença aberta, né? Eu só não conheço esse valor, mas ele é um valor. E, com certeza, não vai dar um número específico. Eu vou ter uma resposta com uma sentença aberta também, tá bom? Então, a média será igual a quem? Como que eu faço essa conta? Eu vou trabalhando os termos semelhantes, em outras palavras. O que tem x? Isso aqui vai dar quanto? 3x, 10x, 6x, correto? 6x, e aí vai ficar 8, aqui vai 2, 4, correto? 4. Tudo isso dividido por 3. Eu já teria terminado, mas não tem essa resposta, né? Novamente, a minha matematiquinha básica aqui, ó. Isso aqui pode ser feito como o processo inverso do MMC, que macetezinho é bem simples. Esse 3, ele pode ser separado numa soma ou numa subtração, só vale para soma ou subtração, individualmente para cada numerador desse daqui. Ou seja, pode ser separado, 6x sobre 3, mais 4/3. Isso aqui é tranquilo. Pode fazer soma e subtração. Por que foi feito assim? Porque o 6 é divisível por 3, é ou não é? Quanto que é 6 dividido por 3? 2x, só que o outro vai ficar fracionado. Mais 4/3. De boa? Tem alguma alternativa assim? Qual nós vamos marcar, então? B de bola, facinho, suave. Vamos aqui, então, na número 5 aqui, que é a do salário, né?
Então, é a do consumo médio? Não. Uma loja trabalha com produtos. Peraí. Achei. Aqui. Não. Achei. Uma loja trabalha com produtos que são classificados em apenas 3 tipos. Essa, né? 5. Na tabela constam os preços de venda de cada tipo de produto. O produto A é vendido a R$10, o produto B é vendido a R$12 e o produto C é vendido a R$15. Tá. No último dia útil de funcionamento, foram vendidos 3 tipos de produtos. Foram vendidos produtos dos 3 tipos. Sendo que, do total de unidades, 1/4 do A, 2/5 do B e o restante do C. Naquele dia, o preço unitário de venda, o preço unitário médio, né? Médio de venda dos produtos foi quanto? Não existe também uma única forma de se fazer. Eu posso trabalhar aí com as frações ou com termos percentuais, né? Do produto A foi vendido quanto, ele falou? 1/4. 1/4 é 25%, né? Do produto B foi vendido 2/5. E do produto C ele não falou, né? Agora, dá para a gente usar uma lógica? Fácil. Se ele falou que foram vendidos produtos de todos os tipos, de todos, então eu poderia pensar, ó, se foi vendido 25% do A, que é 1/4, e do B é 2/5, 2/5 dá 2 dividido por 5 dá 0,4, né? Isso, mas eu posso trabalhar termos percentuais. 1 dividido por 4, 1/4, é 0,25, 25%. Todo mundo de acordo? Do produto B é 2/5. Se você dividir 2 por 5, dá 0,4, dá 40%. Nós já temos quanto no total aí? 65. Mas ele me disse que foram vendidos de todos. Então, foi vendido do C também. Foi vendido quanto? O que falta para completar a totalidade. Se já foram vendidos 65, falta 35. Então, com certeza, o C vendeu 35% do total. De boa para todo mundo isso? Tá? Eu nem fiz cálculo, a gente foi fazendo aqui pela lógica. Tá? Então, 25% do A, 40% do B, 35% do C. Vamos ver. Só que ele quer a média do cash, a média do dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. O produto A não custa R$10? Foram vendidos quantos produtos A? 25%. Então, eu posso fazer direto assim mesmo. 10 vezes 25%. Mais R$12 que custa o B. 12 vezes 40%. Mais 15 vezes 35%. De boa? Como eu estou trabalhando com termos percentuais, eu iria dividir tudo isso, não é um número exato. Não é 10 produtos, 20 produtos. Eu iria dividir todo mundo por 100%. Correto? Porque a totalidade é 100%. Diferente se eu atribuísse um valor. Eu poderia, inclusive, atribuir um valor, tá? Eu poderia falar de uma forma simples que, nesse dia, foram vendidos 100 produtos. Poderia? Sim. Tranquilo. Desses 100 produtos, 25 são produto A. Quanto que deu outro? 40 são produto B. E 35 são produtos C. Eu iria fazendo assim e dividiria todo mundo por 100. Mas como eu estou trabalhando com porcentagem, eu posso simplesmente dividir todo mundo por 1. Porque 1 é 100%, não é? Então vamos. Me ajudem aqui. Então, a média vai ficar assim, ó, a média do dinheiro daquele dia. R$10 vezes 0,25, que é o 25%. De boa? Mais, o produto B é quanto mesmo? R$12 vezes 40%, que é isso aqui. 0,4 ou 0,40, pode ser. Mais, o C custa quanto? 15 vezes 35%, 0,35. E quem é o N? Quem é a totalidade? É o 100%. 100% em termos unitários é 1.
Então, na prática, eu posso fazer só a continha lá de cima. Né? Quanto que vai ficar isso aqui? 2,5. Isso aqui vai ficar quanto? 4,80. Vou ficar 50, então. E esse aqui vai dar quantos? 5,25. Beleza. Somei todo mundo. O que deu aqui? 12,55. Qual é a alternativa? C de cachorro. Fácil? Pode. Não faz diferença nessa, sim. É claro, a conta deu certo, mas o 1 sobre 4 e o 2 sobre o 5 não faz diferença porque a gente está considerando proporções diferentes? Eu poderia fazer, daria o mesmo resultado. Não teria problema. Aí, olha lá, ó. Eu poderia fazer 10 vezes 1/4, né? Mais 12 vezes... Quanto que era isso aqui mesmo? 2/5, né? 2/5. Mais 15 vezes... Aí, pela lógica, vamos lá. Se eu tenho 1/4 mais... Como é que eu chegaria na fração, né? Eu faria 1... O 1 é sempre a totalidade de alguma coisa. 1 menos 1/4, menos também 2/5. Aí eu chegaria nessa fração daqui. Tá? Que daria, eu vou fazer de uma maneira esdrúxula aqui. 35% é isso? Então, se eu simplificar por 5 e por 5, daria 7 sobre 20. Né? É. Ficaria assim. Tá? É. Aí dividido por 1 também. Mas daria um pouquinho mais de trabalho. Você fracionou como? Eu errei que eu viajei, porque eu achei o N era 3. Aí eu botei 10 vezes, aí tanto, aí igual a 100%. Aham, entendi. E o N eu achei que era 3, porque era 3 termos. Aí não é 1, né? Aham. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para você essa solução aqui da última, mas amanhã é aula minha, porque é matemática financeira. E aí eu posso apresentar essa solução no início, no começo da aula ali, 2 minutos, logo no início, tá bom? Dessa que você tem dúvida, que é a de média dos salários, né? Beleza? Mas se tiver curiosidade, eu tenho a solução aqui, eu já te mostro. Tá? Pessoal, vamos descansar? Amanhã estamos de volta aí. Matemática financeira. Coisa fácil demais.